Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 13. Por cima da fita amarela que delimitava a cena do crime, Rizzoli olhou para o quarto de hospital de Nina Peyton. O sangue espirrado pelas artérias havia ressecado na parede. Rizzoli continuou andando pelo corredor até o almoxarifado, onde o corpo do policial fora encontrado. Também esta porta estava cruzada pela fita de cena do crime. Dentro do cubículo havia suportes de garrafas de soro, prateleiras abarrotadas com comadres e bacias, e caixas de luvas, tudo isso salpicado com sangue. Um colega tinha morrido neste cômodo, e para cada policial do Departamento de Polícia de Boston a caçada ao cirurgião era agora profunda e intensamente pessoal. Ela se virou para o policial posicionado ali. Onde está o detetive Moore? Lá embaixo, na administração. Eles estão assistindo às fitas de vigilância do hospital. Rizzoli olhou ao redor, mas não viu câmeras de segurança. Não deveria haver material gravado desse corredor. No térreo, Rizzoli entrou na sala de reuniões, onde Moore e duas enfermeiras assistiam às fitas de vigilância. Ninguém olhou em sua direção. Estavam todos concentrados no televisor. A câmera ficava apontada para os elevadores da Oeste 5. No vídeo, a porta do elevador abriu. Moore congelou a imagem. Ali, disse ele. Este é o primeiro grupo que saiu do elevador depois que o procedimento de emergência foi convocado. Contei 11 passageiros, e todos saíram apressados. É isso que você espera num código azul, disse a enfermeira-chefe. Uma convocação é feita pelo sistema de alto-falantes do hospital. Todos que estão disponíveis devem atender. Dê uma boa olhada nesses rostos, disse Moore. Reconhece todo mundo? Há alguém que não deveria estar aí? Não posso ver todos os rostos. Eles saíram todos juntos. E quanto a você, Sharon? Indagou Moore a segunda enfermeira. Sharon inclinou-se na direção do monitor. Essas três aí são enfermeiras. E os dois rapazes, no lado, são estudantes de medicina. Reconheço aquele terceiro homem. Ela apontou para o topo da tela. Um servente. Os outros parecem familiares, mas não sei seus nomes. Certo, disse Moore, a voz transparecendo irritação. Vamos ver o resto. Depois veremos a câmera da escadaria. Rizzoli aproximou-se mais até ficar logo atrás da enfermeira-chefe. Na tela, a imagem retrocedeu. A porta do elevador fechou. Moore apertou play e a porta abriu de novo. 11 pessoas saíram movendo-se como um organismo centípede em sua pressa para atender o chamado. Rizzoli viu tensão nos rostos, e mesmo sem áudio o senso de crise era óbvio. O bolo de pessoas desapareceu à esquerda da tela. A porta do elevador fechou. Alguns momentos e a porta reabriu, descarregando outra massa de pessoas. Rizzoli contou 13 passageiros. Até agora, um total de 24 pessoas chegará ao pavimento em menos de 3 minutos, e isso apenas de elevador. Quantos mais tinham chegado pela escada? Rizzoli assistiu com assombro crescente. O planejamento fora impecável. Convocar um código azul era como provocar um estouro de boiada. Com dúzias de pessoas convergindo do hospital inteiro para o Oeste 5, qualquer um de jaleco branco entraria sem ser notado. O assassino certamente ficaria no fundo do elevador, atrás de todos os outros. Tomaria todo o cuidado possível para manter outra pessoa entre ele e a câmera. Eles estavam atrás de alguém que sabia exatamente como o hospital funciona. Rizzoli observou o segundo grupo de passageiros sair da tela. 2 dos rostos permaneceram ocultos todo o tempo. Agora Moore trocou as fitas, e a visão mudou. Eles estavam olhando para a porta da escadaria. Por um momento, nada aconteceu. Então a porta foi aberta, e um homem de jaleco branco passou por ela. Conheço ele, disse Sharon. É Mark Noble, um dos residentes. Rizzoli pegou seu caderno espiral e rabiscou o nome. A porta foi aberta novamente, e 2 mulheres emergiram, ambas em uniformes brancos. Essa é Veronica Tan, disse a enfermeira-chefe, apontando para a mais baixa das duas. Ela trabalha na Oeste 5. Ela estava de folga quando a emergência foi anunciada. E a outra mulher, não sei. Não dá para ver o rosto muito bem.
Resoli anotou. 1048X. Câmera da escadaria. Verônica Tan, enfermeira, Oeste 5. Mulher desconhecida, cabelos negros, jaleco. Um total de 7 pessoas passou pela porta da escadaria. As enfermeiras reconheceram 5. Até agora Risoli contará 31 pessoas que haviam chegado pelo elevador ou pela escada. Somando a isso as pessoas que já trabalhavam no pavimento, eles estavam lidando com pelo menos 40 pessoas com acesso ao Oeste 5. Agora observem o que acontece quando as pessoas saem durante e depois do procedimento de emergência, disse Moore. Desta vez elas não estão correndo. Talvez vocês consigam identificar mais alguns rostos e nomes. Acelerou a imagem. No fundo da tela, o contador de tempo avançou 8 minutos. O procedimento de emergência ainda estava em progresso, mas as pessoas que não eram necessárias já estavam começando a sair da ala. A câmera pegava apenas suas costas enquanto elas caminhavam até a porta da escadaria. Primeiro, 2 rapazes, estudantes de medicina, seguidos um momento depois por um terceiro homem não identificado, saindo sozinho. Houve uma pausa longa, que Moore acelerou com o controle remoto. Em seguida 4 homens saíram juntos para a escadaria. A hora era 11h14. A essa altura o código havia oficialmente sido encerrado, e Herman Gwadowski tinha sido declarado morto. Moore trocou de fitas. Mais uma vez, eles estavam observando o elevador. Quando tinham acabado de rever as fitas, Risoli tinha 3 páginas de anotações, registrando o número de chegadas durante a emergência. 13 homens e 17 mulheres haviam respondido ao chamado. Agora Risoli contou quantos ela viu saindo quando a emergência terminou. Os números não batiam. Finalmente Moore apertou stop, e a tela ficou vazia. Eles haviam passado mais de 1 hora olhando para a telinha, e as 2 enfermeiras pareciam meio abobalhadas. Cortando o silêncio, a voz de Risoli assustou as 2 mulheres. Algum homem trabalha na Oeste 5 durante o turno de vocês? Indagou Risoli. A enfermeira-chefe focou em Risoli. Parecia surpresa por outro policial ter entrado na sala sem que ela percebesse. Tenho um enfermeiro que chega às 3. Mas eu não tenho funcionários homens durante o turno diurno. E nenhum homem estava trabalhando na Oeste 5 quando o procedimento de emergência foi anunciado. Devia haver residentes de cirurgia no pavimento. Mas nenhum enfermeiro. Quais residentes? Você lembra? Eles estão sempre entrando e saindo, fazendo rondas. Não fico prestando atenção neles. Nós temos nosso próprio trabalho para fazer. A enfermeira olhou para Moore. Aliás, precisamos realmente voltar para nossos postos. Moore fez que sim com a cabeça. Podem ir, obrigado. Risoli esperou até que as 2 enfermeiras tivessem saído. Então ela disse a Moore. O cirurgião já estava na ala, antes mesmo do procedimento de emergência ser anunciado. Não concorda? Moore se levantou e caminhou até o gravador de vídeo. Risoli podia ler a raiva em sua linguagem corporal, o jeito como ele ejetou a fita, o jeito como enfiou a segunda fita. 13 homens chegaram na Oeste 5, disse Risoli. E 14 homens saíram. Há um homem extra. Ele devia estar lá o tempo todo. Moore apertou play. A fita da escadaria começou a passar novamente. Merda, Moore. Crowe estava encarregado da proteção. E agora perdemos nossa única testemunha. Ainda assim ele não disse nada, apenas ficou olhando para a tela, observando as figuras, já bastante familiares, aparecerem e desaparecem pela porta da escadaria. Este assassino caminha através de paredes, disse ela. Ele se esconde no ar. Havia 9 enfermeiras trabalhando no pavimento, e nenhuma delas percebeu que ele estava lá. Ele estava com elas o tempo todo. É uma possibilidade. Então como ele chegou até o policial? Por que um policial se deixaria convencer a deixar a porta do paciente? A entrar no almoxarifado? Devia ser alguém com quem ele estava familiarizado. Ou alguém que não representava ameaça. E em meio ao alvoroço de um procedimento de emergência, com todo mundo correndo para salvar uma vida, seria natural para um funcionário de hospital recorrer a um sujeito que está parado no corredor, o policial. Seria natural pedir ao policial que o ajudasse com alguma coisa no almoxarifado. Moore apertou pause. Ali, disse baixinho. Acho que é o nosso homem. Risoli olhou para a tela. Era o homem solitário que havia saído pela porta da escadaria no começo da emergência. Eles só podiam ver suas costas. Usava um jaleco branco e uma touca de sala de operações. Uma mecha de cabelos castanhos era visível por baixo da touca. Era magro, com ombros nada impressionantes, e sua postura inclinava-o para a frente, como um ponto de interrogação. Este é o único lugar no qual o vemos, disse Moore. Não consegui vê-lo na fita que mostra o elevador, e não o vi chegando pela porta da escadaria. Mas ele sai por aqui. Vê como ele empurra a porta com o quadril, sem tocá-la com as mãos. Aposto que não deixou impressões em lugar algum. É muito cuidadoso. E vê como ele anda curvado, como se soubesse que estava sendo filmado. Ele sabe que estamos procurando por ele. Conseguimos alguma identificação. Nenhuma das enfermeiras soube dizer o nome dele, disse Moore. Merda, ele estava no pavimento delas. E muitas outras pessoas também.
Todos estavam concentrados em salvar Hermann Gwadowski. Todos menos ele. Rizzoli aproximou-se da tela, seu olhar congelado na figura solitária enquadrada no corredor branco. Embora não pudesse ver seu rosto, teve a impressão de estar fitando os olhos do mal. Você é o cirurgião? Ninguém lembra de ter subido com ele no elevador. E, ainda assim, ali está ele. Um fantasma, que aparece e desaparece quando bem entende. Ele saiu 8 minutos depois que o código azul foi anunciado, disse Rizzoli, olhando para o contador de tempo na tela. 2 estudantes de medicina saíram imediatamente antes dele. Sim, falei com os 2. Eles tinham de comparecer a uma palestra às 11. Foi por isso que saíram mais cedo. Eles não notaram o nosso homem atrás deles na escadaria. Portanto, não temos testemunhas. Apenas esta câmera. Ela ainda estava concentrada no contador de tempo. 8 minutos depois do anúncio do código azul. 8 minutos era um tempo longo. Ela tentou coreografá-lo na cabeça. Caminhar até o policial, 10 segundos. Convencê-lo a caminhar alguns metros com você pelo corredor até o almoxarifado, 15 segundos. Cortar a garganta dele, 10 segundos. Sair, fechar a porta, entrar no quarto de Nina Payton, 15 segundos. Despachar a segunda vítima, sair, 30 segundos. Isso tudo somava 2 minutos, no máximo. Ainda restavam 6 minutos. Com que ele havia gastado esse tempo extra? Limpando-se. Havia muito sangue no quarto. Ele podia estar todo sujo. Ele tivera muito tempo para trabalhar. A servente só descobriu o corpo de Nina 10 minutos depois que o homem naquela tela saiu pela porta da escadaria. A essa altura ele poderia estar a 1,5 km dali, em seu carro. Que planejamento perfeito! Esse assassino se move com a precisão de um relógio suíço. De repente Rizzoli sentou-se reta, um pensamento trespassando-a como um raio. Ele sabia. Meu Deus! Moore, ele sabia que haveria um código azul. Rizzoli olhou para ele e viu, por sua reação calma, que ele já chegará a essa conclusão. O Sr. Gwadowski teve alguma visita, o filho, mas a enfermeira esteve no quarto o tempo todo. E ela estava lá quando o paciente entrou em crise. O que aconteceu imediatamente antes da emergência? Ela mudou a garrafa de soro. Já mandamos a garrafa para análise. Rizzoli olhou novamente para a tela, onde a imagem do homem de jaleco branco permanecia congelada no meio de um passo. Isto não faz nenhum sentido. Porque ele correria tamanho risco. Este foi um trabalho de limpeza, para se livrar de uma ponta solta, a testemunha. Mas o que Nina Payton realmente testemunhou? Ela viu um rosto mascarado. O cirurgião sabia que ela não podia identificá-lo. Sabia que ela não representava qualquer perigo. Ainda assim se deu ao trabalho de matá-la. Ele se expôs para capturá-la. O que ele ganha com isso? Satisfação. Ele finalmente terminou seu assassinato. Mas ele poderia ter terminado na casa dela. Moore, ele deixou Nina Payton viver aquela noite. O que significa que ele planejou terminar desta forma. No hospital? Sim. Com que propósito? Não sei. Mas acho interessante o fato de que dentre todos os pacientes naquela ala foi Hermann Gwadowski que ele escolheu para usar como distração. Um paciente de Catherine Cordell. O celular de Moore tocou. Enquanto ele atendia, Rizzoli voltou sua atenção para o monitor. Ela apertou play e observou o homem de jaleco branco aproximar-se da porta. Ele curvou o quadril para acertar o puxador da porta e sair para a escadaria. Em nenhum momento ele permitiu que qualquer parte de seu rosto ficasse visível para a câmera. Ela apertou rewind e viu a cena de novo. Desta vez, quando o quadril girou levemente, ela viu a protuberância debaixo do jaleco branco. Estava no seu lado direito, no nível da cintura. O que ele estava escondendo ali? Uma muda de roupa. O estojo de assassinato? Ela ouviu Moore dizer ao telefone. Não toque. Deixe exatamente onde está. Estou indo para aí. Quando desligou o celular, Rizzoli perguntou. Quem era? Catherine, disse Moore. Nosso menino acaba de enviar outra mensagem para ela. Chegou no correio interdepartamental, disse Catherine. Assim que viu o envelope, soube que era dele. Rizzoli observou Moore calçar um par de luvas, uma precaução inútil. Ela pensou, por que o cirurgião nunca havia deixado digitais ou qualquer prova? Era um envelope grande marrom com um fecho de barbante a botão. Na linha em branco do alto estava escrito em tinta azul. Para Catherine Cordell, diante de Cristo, com votos de um feliz aniversário. Andrew Capra, pensou Rizzoli. Você não abriu? Indagou Moore. Não. Larguei-o na minha mesa e telefonei para você. Boa menina. Rizzoli considerou essa resposta condescendente, mas Catherine claramente não a entendeu assim e lhe dirigiu um sorriso tenso. Alguma coisa acontecerá entre Moore e Catherine. Um olhar carinhoso que Rizzoli registrou com uma pontada de ciúme. A coisa foi mais longe entre esses dois do que eu imaginava. Parece vazio, disse Moore, sentindo o envelope. Com mãos enluvadas, Moore desenrolou o barbante. Rizzoli deslizou uma folha de papel branco limpo sob o tampo da mesa para colher o conteúdo. Moore levantou a aba e virou o envelope de cabeça para baixo.
Fios sedosos castanho-avermelhados desceram do envelope e pousaram na folha de papel. Um arrepio subiu pela espinha de Risoli. Parece cabelo humano. Oh, Deus! Deus! Risoli virou-se e viu Catherine recuando, horrorizada. Risoli olhou para o cabelo de Catherine. Depois olhou de volta para os fios que tinham caído do envelope. É dela. O cabelo é de cordel. Catherine. Moore falou baixinho, num tom calmante. Pode não ser seu. Catherine olhou para ele em pânico. E se for? Como ele? Você guarda uma escova de cabelo no seu armário da sala de operação? Sua própria sala. Moore, chamou Risoli. Olhe com atenção esses fios. Eles não foram tirados de uma escova de cabelo. As raízes foram cortadas. Ela se virou para Catherine. Quem foi a última pessoa que cortou seu cabelo? Doutora Cordell. Lentamente Catherine aproximou-se do tampo da mesa e olhou para os fios cortados como se estivesse encarando uma cobra. Eu sei quando ele fez isso, disse baixinho. Eu lembro. Quando? Foi naquela noite. Ela olhou para Risoli com uma expressão estarrecida. Em Savannah. Risoli desligou o telefone e olhou para Moore. O detetive Singer confirmou. Uma mecha do cabelo de Catherine foi cortada. Por que isso não está no relatório de Singer? Cordell não notou até o segundo dia de sua hospitalização, quando se olhou no espelho. Como Capra estava morto, e nenhum cabelo foi achado na cena do crime, Singer considerou que o cabelo foi cortado pelos funcionários do hospital. Talvez durante um tratamento de emergência. O rosto de Cordell estava bem machucado, lembra? A sala de emergência poderia ter cortado um pouco de cabelo para limpar seu escalpo. Singer confirmou se foi alguém no hospital que cortou. Risoli largou seu lápis e suspirou. Não. Ele nunca deu prosseguimento. Ele apenas deixou por isso mesmo. Ele nunca mencionou isso no relatório porque não fazia sentido. Bem, não faz sentido mesmo. Porque os fios de cabelo não foram achados na cena do crime, juntamente com o corpo de Capra. Catherine não se lembra do que aconteceu na maior parte daquela noite. O Rohypnol apagou uma parcela significativa de sua memória. Capra pode ter saído da casa. Voltado depois. Certo. Aqui vai a maior pergunta de todas. Capra está morto. Como este souvenir acabou nas mãos do cirurgião? Moore não tinha uma resposta para isso. 2 assassinos, um vivo, outro morto. Que relação esses 2 monstros tinham entre si? O elo entre eles era mais do que mera energia psíquica. Agora assumirá uma dimensão física. Uma coisa que eles podiam efetivamente ver e tocar. Ele baixou os olhos para as 2 sacolas de provas. Uma estava rotulada, fios de cabelo desconhecidos. A segunda sacola continha uma amostra do cabelo de Catherine para comparação. Ele próprio cortara os fios cor de cobre e colocará-os na sacola hermética. Esse cabelo realmente seria um souvenir tentador. Cabelo é uma coisa muito pessoal. Uma mulher o usa, dorme com ele. Ele possui fragrância, cor e textura. A essência de uma mulher. Não era de admirar que Catherine ficará horrorizada ao descobrir que um homem que ela não conhecia possuía uma parte tão íntima dela. Saber que ele havia acariciado e cheirado seu cabelo, familiarizando-se com o cheiro de Catherine, tanto quanto um amante se familiarizaria. A esta altura, o cirurgião conhece muito bem o cheiro dela. Era quase meia-noite, mas ela estava com as luzes acesas. Através das cortinas fechadas, viu sua silhueta passando e soube que ela estava acordada. Moore caminhou até o carro patrulha estacionado e se curvou para conversar com os 2 patrulheiros em seu interior. Alguma coisa para relatar. Ela não saiu do prédio desde que chegou em casa. Andou muito de um lado para outro. Parece que vai passar a noite sem dormir. Vou entrar para falar com ela, disse Moore, e se virou para atravessar a rua. Vai passar a noite com ela? Moore parou. Virou-se rigidamente para fitar o policial. Perdão? Vai passar a noite com ela. Por quê? Se vai, precisamos comunicar isso à próxima equipe. Para eles saberem que é um dos nossos que está lá em cima. Moore engoliu sua raiva. A pergunta do policial fora razoável. Mas por que ele a tomara como um insulto? Porque eu sei que impressão devo passar ao entrar na casa de Catherine à meia-noite. Sei o que eles devem estar pensando. É a mesma coisa que eu estou pensando. No instante em que entrou no apartamento de Catherine, ele viu a pergunta nos olhos dela e respondeu com um aceno pesaroso. Sinto muito, mas o laboratório confirmou. Foi o seu cabelo que ele enviou. Catherine aceitou a notícia calada, estarrecida. Na cozinha, uma chaleira assobiou. Ela saiu da sala. Enquanto Moore trancava a porta, seu olhar demorou-se na trava novinha em folha. Com o imaterial parecia até mesmo o aço, quando comparado com o oponente que atravessava paredes. Ele a seguiu até a cozinha e a observou desligar o fogão. Abriu desajeitadamente uma caixa de saquinhos de chá e arfou de susto quando elas caíram da caixa e se espalharam pelo tampo do balcão. Um acidente tão pequeno. E mesmo assim pareceu a gota d'água. De repente ela desabou sobre o balcão, punhos cerrados, nós dos dedos esbranquiçados. Estava lutando para não chorar, para não desabar diante dos olhos dele. E estava perdendo a batalha. Ele a viu respirar fundo e endireitar os ombros, todo o seu corpo esforçando-se por conter o choro.
Moore não podia mais ficar parado ali sem fazer nada. Caminhou até Catherine e a puxou para si. Abraçou-a enquanto ela estremecia em seu abraço. Passará o dia inteiro desejando abraçá-la. Ele não queria que fosse deste jeito, com ela atormentada pelo medo. Queria ser mais do que um refúgio seguro, um homem confiável a quem ela podia recorrer. Mas isso era exatamente o que Catherine precisava agora. Assim, ele se dobrou em torno dela, protegendo-a dos terrores da noite. Por que está acontecendo de novo? Sussurrou. Eu não sei. Catherine. É Capra? Não. Ele está morto. Segurando o rosto lavado por lágrimas, Moore fez com que ela olhasse para ele. Andrew Capra está morto. Olhando para ele, Catherine estava imóvel em seus braços. Então por que o cirurgião escolheu a mim? Se alguém sabe a resposta, é você. Eu não sei. Talvez não em um nível consciente. Mas você mesma me disse que não se lembra de tudo que aconteceu em Savannah. Não se lembra de ter disparado o segundo tiro. Não se lembra de quem cortou seu cabelo. Ou quando. O que mais não lembra? Ela balançou a cabeça. Então piscou, assustada, quando o bip de Moore tocou. Porque eles não me deixam em paz. Ele caminhou até o telefone na parede da cozinha para responder a mensagem. A voz de Rizzoli saudou num tom acusatório. Você está na casa de Cordell. Você tem uma bola de cristal? Não. Um identificador de chamadas. É meia-noite. Já pensou no que está fazendo? Ele disse, irritado. Por que me bipou? Ela está ouvindo. Ele observou Catherine sair da cozinha. Sem ela, a cozinha subitamente pareceu vazia. Despida de qualquer interesse. Não. Estive pensando sobre a questão dos fios de cabelo. Sabe, há mais uma explicação para isso. E qual é? Ela enviou os fios para ela mesma. Não consigo acreditar que estou ouvindo isso. E não consigo acreditar que isso nunca passou por sua mente. Qual seria o motivo? O mesmo que faz homens entrarem numa delegacia para confessar crimes que nunca cometeram. Veja só toda a atenção que ela está obtendo. Sua atenção. É meia-noite e você está bem aí, paparicando ela. Não estou dizendo que o cirurgião não está assediando ela. Mas esse negócio do cabelo me deixou com a pulga atrás da orelha. É hora de tentar descobrir o que mais pode estar acontecendo. Como o cirurgião conseguiu o cabelo? Capra deu o cabelo para ele há 2 anos. Como ele poderia fazer isso se estava morto no chão do quarto de Cordell? Você viu as inconsistências entre o depoimento de Cordell e o relatório de autópsia de Capra. Eu e você sabemos que ela não está contando toda a verdade. Aquele depoimento foi arrancado dela pelo detetive Singer. Você acha que ele a induziu a contar essa história? Pense na pressão que Singer estava sofrendo. 4 assassinatos. Todo mundo exigindo uma prisão. E ele tinha uma solução boa e limpa. O assassino foi morto por sua próxima vítima. Catherine encerrou o caso para ele. Só que para isso ele teve de colocar as palavras em sua boca. Moore fez uma pausa. Nós precisamos descobrir o que realmente aconteceu naquela noite em Savannah. Ela é a única que estava lá. E afirma que não se lembra de nada. Moore levantou os olhos quando Catherine voltou para a cozinha. Ainda não. Capítulo 14. Tem certeza de que a doutora Cordell está disposta a fazer isso? Indagou Alex Polochek. Ela está aqui esperando por você, disse Moore. Você não a está obrigando, está? Porque a hipnose não funciona se o indivíduo resiste. Ela precisa colaborar completamente, senão será uma perda de tempo. Uma perda de tempo. Tinha sido assim que Rizzoli definirá a sessão de hipnose e sua opinião era compartilhada por vários dos outros detetives da delegacia. Eles consideravam a hipnose um truque de salão, mais adequado a mágicos de Las Vegas do que a investigadores de polícia. Houve uma época em que Moore concordava com eles. O caso Megan Florence o tinha feito mudar de ideia. Em 31 de outubro de 1998, Megan, uma menina de 10 anos, estava voltando da escola para casa a pé, quando um carro parou ao seu lado. Ela nunca mais foi vista viva. A única testemunha do sequestro foi um menino de 12 anos parado ali perto. Embora o carro estivesse bem à vista, e o menino tenha conseguido relatar sua forma e sua cor, ele não conseguiu lembrar sua placa. Semanas depois, cansados de não ver nenhum avanço no caso, os pais da menina insistiram em contratar um hipnoterapeuta para interrogar o menino. Com todas as linhas de investigação exauridas, a polícia, relutantemente, concordou. Moore estava presente durante a sessão. Ele observou Alex Polochek colocar cuidadosamente o menino num estado hipnótico. Quase não acreditou nos seus ouvidos quando o menino recitou o número da placa. O corpo de Megan Florence foi recuperado 2 dias depois, enterrado no quintal dos fundos do sequestrador. Moore estava rezando para que a mágica que Polochek tinha feito na memória daquele garoto agora pudesse ser repetida na de Catherine Cordell. Os 2 homens agora estavam em pé diante da sala de interrogatório, olhando pelo espelho falso para Catherine e Rizzoli, sentadas do outro lado da janela. Catherine parecia inquieta. Ela se mexia em sua cadeira e olhava para a janela,
como se estivesse ciente de que estava sendo observada. Uma xícara de chá permanecia intocada na mesinha a seu lado. Vai ser uma memória muito dolorosa de recuperar. Ela pode querer cooperar, mas não vai ser agradável para ela. No momento do ataque, ela ainda estava sob a influência do Rohypnol. Uma memória drogada de 2 anos atrás. Além disso, você disse que não é pura. É possível que um detetive de Savannah tenha plantado algumas sugestões por meio de perguntas. Você sabe que eu não consigo fazer milagres, e nada que conseguirmos nessa sessão será admissível como prova. Isso invalidará qualquer depoimento futuro que ela der no tribunal. Eu sei. E ainda assim quer continuar? Quero. Moore abriu a porta e os 2 homens entraram na sala de interrogatório. Catherine, este é Alex Polochek, o homem de quem lhe falei. Ele é hipnotizador forense para o Departamento de Polícia de Boston. Enquanto Catherine e Polochek trocavam um aperto de mãos, ela soltou um riso nervoso. Desculpe, disse ela. Acho que você não é como eu esperava. Achou que eu usava capa preta e varinha de condão? Disse Polochek. É uma imagem ridícula, mas, sim, achei. E, em vez disso, aqui está um sujeito baixinho, gordinho e careca. Mais uma vez ela riu, sua postura relaxando um pouco. Nunca foi hipnotizada. Não. Francamente, acho que não posso ser. Por que acha isso? Porque não acredito em hipnose. Mas concordou em permitir que eu tentasse. O detetive Moore achou que eu deveria. Polochek sentou-se numa cadeira de frente para ela. Catherine, não é preciso que acredite em hipnose para que esta sessão seja útil. Mas precisa querer que ela funcione. Precisa confiar em mim. E deve estar disposta a relaxar e deixar fluir. Precisa deixar que eu a guie até um estado alterado. Não é como a fase pela qual passa um pouco antes de adormecer à noite. Você não vai estar adormecida. Prometo, você estará ciente de tudo o que acontecer ao seu redor. Mas estará tão relaxada que será capaz de alcançar partes da sua memória que normalmente não conseguiria. É como destrancar um arquivo que está ali, no seu cérebro, e finalmente ser capaz de abrir as gavetas e pegar as pastas. É essa parte que eu não acredito. Que a hipnose possa me fazer lembrar. Não fazer você se lembrar. Permitir que você se lembre. Muito bem. Permitir que eu me lembre. Acho improvável que isso possa me ajudar a resgatar uma memória que não posso alcançar sozinha. Polochek fez que sim com a cabeça. Sim, você tem razão de ser cética. Não parece provável, parece, mas vou lhe dar um exemplo de como as memórias podem ser bloqueadas. É chamado de lei do efeito reverso. Quanto mais você tentar lembrar de alguma coisa, menos será provável que você consiga lembrar dela. Tenho certeza de que já passou por isso. Todos nós já passamos por isso. Por exemplo, você vê uma atriz famosa na TV e sabe o nome dela, mas simplesmente não consegue resgatar o nome. Isso te deixa louca. Você passa uma hora espremendo seu cérebro por um nome e se pergunta se não estará sofrendo precocemente do mal de Alzheimer. Isso acontece com você, o tempo todo. Catherine estava sorrindo agora. Estava claro que ela gostava de Polochek e que se sentia confortável com ele. Um bom começo. E então acaba se lembrando do nome da atriz. Não é assim? É. E quando isso costuma acontecer? Quando deixo de pensar com tanta força. Quando relaxo e penso em outra coisa. Ou quando estou deitada na cama, perto de dormir. Exato. É quando você relaxa, quando sua mente para de puxar desesperadamente a gaveta daquele arquivo. É quando, como num passe de mágica, a gaveta abre e o arquivo aparece. Isso faz com que o conceito de hipnose se torne mais plausível. Ele fez que sim com a cabeça. Bem, é o que vamos fazer. Ajuda a relaxar. Permite que você alcance aquele arquivo. Eu não sei se posso relaxar o suficiente. Nesta sala, a cadeira está boa. É. Ela olhou para a câmera de vídeo. A plateia. Os detetives Moore e Rizzoli vão sair da sala. Quanto à câmera, é apenas um objeto. Uma peça de maquinaria. Pense nela dessa forma. Eu acho. Você tem outras preocupações. Houve uma pausa. Ela disse baixinho. Tenho medo. De mim? Não. Da memória. De revivê-la. Eu jamais obrigaria você a fazer isso. O detetive Moore me disse que foi uma experiência traumática, e não vamos fazer com que você a reviva. Vamos abordá-la de uma forma diferente, para que o medo não bloqueie as lembranças. E como eu saberei que elas são lembranças verdadeiras, e não alguma coisa que inventei? Polochek se calou por um instante antes de responder. Há a preocupação de que as suas memórias não sejam mais puras. Muito tempo se passou. Teremos de trabalhar com o que conseguirmos. É bom que eu lhe diga agora que sei muito pouco sobre o seu caso. Não vou tentar saber demais, para evitar o risco de influenciar suas recordações. Tudo o que me disseram é que o evento ocorreu há 2 anos, que envolveu um ataque contra você e que a droga Rohypnol estava no seu organismo. Fora isso, estou às cegas. Portanto, todas as memórias que aflorarem serão suas. Estou aqui apenas para ajudá-la a abrir o arquivo. Ela suspirou. Acho que estou pronta. Polochek olhou para os 2 detetives. Moore assentiu. Ele e Rizzoli saíram da sala.
Do outro lado do espelho falso, eles observaram Polosek pegar uma caneta e um caderninho e pousá-los na mesa ao seu lado. Ele fez mais algumas perguntas. O que Catherine fazia para relaxar? Se havia um lugar especial, uma memória especial, que ela achasse particularmente pacífica. No verão, quando eu era criança, respondeu Catherine, costumava visitar meus avós em New Hampshire. Eles tinham uma cabana diante de um lago. Descreva o lugar para mim. Detalhadamente. Era muito calmo. Pequeno. Com uma varanda grande de frente para a água. Havia arbustos de morangos silvestres ao lado da casa. Eu costumava colher os morangos. E na trilha que levava até o cais, minha avó plantava azaleias. Então você se lembra dos morangos? Das flores? Sim. E da água? Adoro a água. Costumava tomar banho de sol no cais. É bom saber disso. Ele anotou no bloquinho e tornou a largar a caneta. Muito bem. Vamos começar respirando fundo. Exale cada respiração lentamente. Assim. Agora feche os olhos e se concentre apenas na minha voz. Moore observou as pálpebras de Catherine fecharem-se lentamente. Comece a gravar, disse ele a Risoli. Ela apertou o botão de gravação do vídeo, e a fita começou a rodar. Na sala ao lado, Polosek guiou Catherine a um relaxamento completo, instruindo-a a se concentrar primeiro nos dedos do pé, fazendo a tensão escoar de seu corpo. Agora seus pés pendiam flácidos, e a sensação de relaxamento lentamente subia para as panturrilhas. Você realmente acredita nessa bobagem? Disse Risoli. Já vi funcionar. Bem, talvez funcione. Porque está me colocando para dormir também. Ele olhou para Risoli, que estava com os braços cruzados, seu lábio inferior sobressaído em ceticismo teimoso. Apenas assista, pediu Moore. Quando ela começará a levitar? Polosek tinha guiado o foco de relaxamento para os músculos superiores do corpo de Catherine, subindo por suas coxas, costas, ombros. Agora os braços de Catherine pendiam flácidos. Seu rosto estava liso, sem rugas de preocupação. Sua respiração havia diminuído de ritmo e estava mais profunda. Agora vamos visualizar um lugar que você ame, disse Polosek. A cabana dos seus avós, no lago. Quero que você se veja em pé naquela varanda grande, olhando para a água. É um dia quente. O ar está calmo e parado. O único som que você escuta é o canto dos pássaros, nada mais. Está calmo e pacífico aqui. O sol brilha na água. A expressão no rosto de Catherine estava tão serena que Moore mal conseguiu acreditar que era a mesma mulher. Ele viu naquele rosto a candura e a esperança de uma jovem. Estou olhando para a criança que ela já foi, pensou ele, antes de que perdesse a inocência, antes de todas as decepções da vida adulta, antes que Andrew Capra deixasse sua marca. A água está tão convidativa, tão bonita, disse Polosek. Você desce os degraus da varanda e começa a caminhar pela trilha, em direção ao lago. Catherine manteve-se sentada, imóvel, rosto completamente relaxado, mãos pousadas sob o colo. O solo debaixo de seus pés está macio. O sol bate em suas costas, aquecendo-as. E os pássaros cantam nas árvores. Você está completamente à vontade. A cada passo que dá, você se sente mais serena. Você sente todo o seu ser inundado por uma calma profunda. Flores mageiam a trilha, azaleias. Elas emitem um aroma gostoso, que você sente ao passar por elas. É uma fragrância muito especial, que embala você ao sono. Enquanto caminha, você sente suas pernas ficando mais pesadas. O cheiro das flores é como uma droga que te deixa mais relaxada. E o calor do sol está espantando toda a tensão que ainda restava em seus músculos. Agora você está se aproximando da beira da água. E vê um barquinho no fim do cais. Você caminha até o cais. A água está plácida como um espelho. Como vidro. O barquinho na água está completamente imóvel. Ele apenas fica flutuando ali. Absolutamente estável. É um barco mágico. Sozinho. Ele pode levar você a muitos lugares. A qualquer lugar que queira ir. Tudo o que você precisa fazer é embarcar. Então você levanta o pé direito para entrar no barco. Moore olhou para os pés de Catherine e viu que seu pé direito realmente havia se levantado e estava suspenso a alguns centímetros do chão. Isso mesmo. Você entra com seu pé direito. O barco é estável. Nele você está completamente segura. Você se sente confiante e confortável. Agora pise com o pé esquerdo. O pé esquerdo de Catherine levantou do chão e, lentamente, abaixou de novo. Meu Deus, eu não acredito nisso, disse Risoli. Você está vendo? Sim, mas como eu sei que ela está realmente hipnotizada? Como eu sei que ela não está fingindo? Você não sabe. Polosek estava inclinado para perto de Catherine, mas não a tocava. Ele apenas usava sua voz para guiá-la através do transe. Você solta a corda que prende o barco ao cais. E agora o barco está livre e se movendo na água. Você o tem sob seu controle. Tudo o que precisa fazer é pensar num lugar, e o barco irá levá-la até ele com sua mágica. Polosek olhou para o espelho falso e meneou a cabeça. Agora ele vai trazê-la de volta, explicou Moore. Muito bem, Catherine.
Polosek rabiscou em seu caderninho, anotando a hora que a indução tinha sido completada. Você vai levar o barco para outro lugar, outro tempo. Você ainda está no controle. Você vê uma névoa se levantando da água, uma névoa quente que acaricia seu rosto. O barco desliza para dentro dela. Você se abaixa e toca a água, e ela parece seda, morna, parada. Agora a névoa começa a se dissipar. Bem à sua frente você vê um prédio na praia. Um prédio com uma única porta. Moore flagrou-se inclinado até a janela. Suas mãos estavam tensas, seu pulso acelerado. O barco leva você até a praia e você sai. Você sobe a trilha até a casa e abre a porta. Dentro dela há um único quarto. Ele tem um tapete bonito, grosso, e uma cadeira. Você se senta na cadeira, e ela é a cadeira mais confortável na qual você já se sentou. Você está completamente à vontade. E no controle. Catherine suspirou profundamente, como se tivesse acabado de se acomodar num estofado macio. Agora você olha para a parede à sua frente e vê uma tela de cinema. É uma tela de cinema mágica, porque exibe cenas de qualquer momento da sua vida. Você pode ver coisas muito antigas nela. Você tem controle absoluto sobre a tela. Você pode fazer a imagem avançar ou recuar. Você pode pará-la em qualquer instante do tempo. É tudo por sua conta. Vamos experimentar a tela. Vamos voltar para um momento feliz. Um momento em que você estava com os seus pais no lago. Você está colhendo morangos. Você vê isso na tela. A resposta de Catherine demorou muito para chegar. Quando ela finalmente falou, suas palavras estavam tão macias que Moore mal podia ouvi-las. Sim, eu estou vendo. O que está fazendo? Na tela? Perguntou Polosek. Estou segurando um saco de papel, catando morangos e colocando-os no saco. E você come os morangos enquanto os colhe. Em seu rosto, um sorriso leve e sonhador. Sim, eles são muito doces. E estão quentes por causa do sol. Moore franziu a testa, tenso. Isso não era esperado. Ela estava sentindo gosto e toque, o que significava que estava revivendo o momento. Não estava apenas assistindo numa tela de cinema, ela estava dentro da cena. Polosek olhou para o espelho falso com uma expressão preocupada. Ele tinha escolhido a representação de uma tela de cinema como um dispositivo para afastar Catherine do trauma de sua experiência. Mas ela não estava afastada. Agora Polosek hesitou, considerando o que fazer em seguida. Catherine, eu quero que você se concentre no estofado da cadeira na qual está sentada, disse Polosek. Você está na cadeira, na sala, olhando para a tela de cinema. Note como o estofado é macio. Como a cadeira abraça as suas costas. Você está sentindo a cadeira. Uma pausa. Sim. Certo. Certo. Agora você vai continuar na cadeira. Não vai sair dela. E nós vamos usar a tela mágica para assistir a uma cena diferente da sua vida. Você ainda estará na cadeira. Você ainda estará sentindo o estofado macio nas suas costas. E o que você vai ver é apenas um filme na tela. Certo. Certo. Agora, Polosek respirou fundo. Vamos voltar para a noite de 15 de junho, em Savannah. A noite em que Andrew Capra bateu na sua porta. Conte-me o que está acontecendo na tela. Moore observou, mal ousando respirar. Ele está em pé na minha varanda, disse Catherine. Ele diz que precisa conversar comigo. Sobre o quê? Sobre os erros que ele cometeu. No hospital. Ela tinha dito a mesma coisa no seu depoimento ao detetive Singer em Savannah. Relutante, ela convidou Capra a entrar em sua casa. Era uma noite quente, e ele disse que estava com sede. Ela lhe ofereceu uma cerveja. Catherine abriu uma lata de cerveja para ela também. Ele estava agitado, preocupado com o seu futuro. Sim, ele tinha cometido erros. Mas todos os médicos erravam. Cortá-lo do programa era um desperdício de seu talento. Ele conhecia um estudante de medicina em Emory, um jovem brilhante que havia cometido apenas um erro, e isso tinha posto um fim em sua carreira. Não era direito que Catherine tivesse o poder de fazer ou destruir uma carreira. As pessoas merecem segundas chances. Embora tenha tentado argumentar com Capra, Catherine sentiu que a raiva do rapaz estava crescendo. Viu que suas mãos tremiam. Finalmente ela foi ao banheiro, para lhe dar tempo de se acalmar. E quando você voltou do banheiro? Pergunta Polosek. O que acontece no filme? O que você vê? Andrew está mais calmo. Não está zangado. Ele disse que entende minha posição. Sorri para mim quando termino de beber minha cerveja. Sorri? É estranho. Um sorriso muito estranho. Como aquele outro sorriso que ele me deu no hospital. Moore pôde ouvir a respiração de Catherine começando a acelerar. Mesmo como uma observadora afastada, assistindo a uma cena num filme imaginário, ela não estava imune ao horror que se avizinhava. O que acontece em seguida? Estou adormecendo. Vê isto na tela de cinema. Vejo. E depois? Depois não vejo nada. A tela está escura. O Rohypnol. Ela não tem nenhuma lembrança dessa parte. Muito bem, disse Polosek. Vamos avançar a parte escura. Siga em frente, para a parte seguinte do filme. Para a próxima imagem que você vir na tela. A respiração de Catherine fica agitada. O que você está vendo?
Eu deitada na cama. No meu quarto. Não posso mover as pernas nem os braços. Por que não? Estou amarrada na cama. Estou nua. E ele está deitado em cima de mim. Ele está dentro de mim. Se movendo dentro de mim. Andrew Capra? Sim. Sim. Agora sua respiração estava errática e a voz, arranhada pelo medo. Moore crispou os pulsos e sua própria respiração acelerou. Ele lutou contra o impulso de socar a janela e interromper o procedimento. Ele mal conseguia suportar ouvir aquilo. Eles não deviam forçá-la a reviver o estupro. Mas Polosek já estava ciente do perigo, e ele rapidamente a guiou para longe da memória dolorosa. Você ainda está sentada na sua cadeira, descreveu Polosek, segura naquela sala com a tela de cinema. É apenas um filme, Catherine, acontecendo com outra pessoa. Você está segura, segura, confiante. A respiração de Catherine acalmou novamente, reduzindo-se para um ritmo estável. E a de Moore também. Muito bem. Vamos assistir ao filme. Preste atenção no que você está fazendo. Não em Andrew. Diga o que acontece em seguida. A tela escureceu de novo. Não estou vendo nada. Ela ainda não se recuperou do Rohypnol. Acelere a imagem. Passe dessa parte preta. Vá para a coisa seguinte que você vê. O que é? Luz. Estou vendo luz. Polosek fez uma pausa. Quero que você se afaste, Catherine. Quero que você recue, para ver mais da sala. O que há na tela? Coisas. Na mesinha de cabeceira. Que coisas? Instrumentos. Um bisturi. Estou vendo um bisturi. Onde está Andrew? Não sei. Ele não está no quarto. Foi embora. Posso ouvir água correndo. O que acontece em seguida? Ela está respirando depressa, sua voz agitada. Puxo as cordas. Tento me soltar. Não consigo mover os pés. Mas a minha mão direita, a corda está solta em torno do meu pulso. Eu puxo. Não paro de puxar. Meu pulso está sangrando. Andrew ainda está fora do quarto? Sim. Ouço ele rindo. Escuto a voz dele. Mas está em algum outro lugar da casa. O que está acontecendo com a corda? Está saindo. O sangue deixou ela ensanguentada. E minha mão está escorregando. O que você faz? Então, alcanço o bisturi. Corto a corda que prende meu outro pulso. Tudo demora demais. Estou com um enjoo no estômago. Minhas mãos não funcionam direito. Elas estão muito lentas. E o quarto fica escuro e claro e escuro. Posso ouvir a voz dele, falando. Me estico até as minhas pernas e corto a corda que prende meu tornozelo esquerdo. Agora escuto os passos dele. Tento descer da cama, mas o meu tornozelo direito ainda está amarrado. Rolo de lado e caio no chão. De cara no chão. E então, Andrew está ali, no vão da porta. Parece surpreso. Estico a mão debaixo da cama. E sinto o revólver. Tem um revólver debaixo da sua cama? Tem, sim. É o revólver do meu pai. Mas a minha mão está desajeitada demais. Eu mal consigo segurar a arma. E tudo começa a ficar escuro de novo. Onde está Andrew? Está caminhando na minha direção. E o que acontece, Catherine? Estou segurando a arma. E ouço um barulho. Um barulho alto. A arma disparou. Disparou. Você disparou a arma. Disparei. O que acontece com Andrew? Ele cai. Mãos na barriga. Sangue saindo entre seus dedos. E depois, uma longa pausa. Catherine, o que você vê na tela de cinema? Preta. A tela está preta. E quando a imagem seguinte aparece na tela? Pessoas. Um monte de gente no quarto. Que pessoas? Policiais. Moore quase rosnou de decepção. Esta era a lacuna vital em sua memória. O Rohypnol, combinado com os efeitos colaterais daquele golpe na cabeça, tinha a arrastado de volta à inconsciência. Catherine não se lembrava de ter dado o segundo tiro. Eles ainda não sabiam como Andrew Capra acabará com uma bala no cérebro. Polosek estava olhando pela janela, uma pergunta em seus olhos. Eles estavam satisfeitos. Para a surpresa de Moore, Rizzoli repentinamente abriu a porta e gesticulou para Polosek vir para a sala ao lado. Ele saiu, deixando Catherine sozinha, e fechou a porta. Faça ela voltar, para antes de atirar nele. Quando ela ainda estava deitada na cama, disse Rizzoli. Quero que você faça ela se concentrar no que está ouvindo no outro cômodo. A água correndo. A risada de Capra. Quero saber cada som que ela escuta. Algum motivo em particular? Faça o que eu digo. Tá. Polosek assentiu e voltou para a sala de interrogatório. Catherine não havia se mexido. Estava sentada absolutamente imóvel, como se a ausência de Polosek a tivesse deixado em animação suspensa. Catherine, disse ele com gentileza, quero que você rebobine o filme. Quero que retorne para antes do disparo, antes de ter soltado as mãos e rolado para o chão. Estamos num momento no filme no qual você ainda está deitada na cama e Andrew não está no quarto. Você disse que ouviu água correndo. Ouvi. Diga-me tudo que ouviu. Água. Escuto água nos canos. O chiado. E escuto água gorgolejando pelo ralo. É uma pia aberta. É. E você disse que ouviu risos. Andrew está rindo. Ele está falando.
Uma pausa. Está. O que ele diz? Não sei. Está muito longe. Tem certeza de que é o Andrew? Não pode ser a TV. Não. É ele, o Andrew. Certo. Ponha o filme em câmera lenta. Segundo a segundo. Diga-me o que escuta. Água. Ainda correndo. Andrew diz, calma. A palavra calma. Só isso. Ele diz, veja uma vez, faça uma vez, ensine uma vez. Veja uma vez, faça uma vez, ensine uma vez. É isso que ele diz? É. E as próximas palavras que você escuta? É a minha vez, Capra. Polosek se calou um instante. Pode repetir? É a minha vez, Capra. Andrew disse isso. Não, Andrew, não. Mu gelou. Polosek olhou para a janela, uma expressão estarrecida no rosto. Ele se virou de novo para Catherine. Quem disse essas palavras? Perguntou Polosek. Quem disse, é a minha vez, Capra? Não sei. Não conheço a voz dele. Moore e Risoli entreolharam-se. Havia mais alguém na casa. Capítulo 15. Ele está com ela agora. A faca de Risoli movia-se desajeitada na tábua de carne, e pedaços de cebola picada caíam da bancada para o assoalho. Na sala ao lado, seu pai e 2 irmãos estavam com a televisão ligada no volume máximo. O aparelho estava sempre no volume máximo naquela casa, o que significava que todo mundo tinha de gritar para ser ouvido. Se não se gritasse na casa de Frank Risoli, não se era ouvido, e uma simples conversa normal de família soava como uma discussão. Ela jogou a cebola picada numa tigela e começou a cortar o alho, olhos ardendo, mente ainda concentrada na imagem torturante de Moore e Catherine Cordell. Quem levou Cordell para casa depois da sessão com o Dr. Polosek? Moore. Risoli viu os 2 caminharem juntos até o elevador. Viu Moore colocar o braço no ombro de Cordell. Um gesto que lhe pareceu muito mais do que meramente protetor. Ela viu o jeito com que olhava para Cordell, a expressão em seu rosto, a fagulha em seus olhos. Ele não era mais um policial protegendo uma cidadã. Era um homem se apaixonando. Risoli separou os dentes de alho, esmagou-os um a um com a parte chata da faca e tirou a pele. A faca golpeava violentamente a tábua de carne. A mãe de Risoli, que estava de pé diante do fogão, olhou para ela, mas não disse nada. Ele está com ela agora, na casa dela, talvez em sua cama. Ela liberou parte de sua frustração esmagando os dentes de alho, bang, bang, bang. Ela não sabia por que pensar em Moore e Cordell juntos a perturbava tanto. Talvez fosse porque houvesse tão poucos homens decentes no mundo, tão poucos que jogavam rigorosamente segundo as regras, e ela considerava Moore um deles. Moore dera-lhe a esperança de que talvez ainda houvesse salvação para a humanidade, e agora ele a desapontara. Talvez fosse porque ela visse esse relacionamento como uma ameaça à investigação. Um homem com interesses tão pessoais não podia pensar nem agir logicamente. Ou talvez seja porque você está com inveja dela. Com inveja de uma mulher que pode virar a cabeça de um homem com um só olhar. Os homens eram tão idiotas quando viam uma donzela em perigo. No cômodo ao lado, o pai e os irmãos deram um grito de comemoração diante da TV. Risoli, que preferiria estar sozinha em seu apartamento silencioso, começou a inventar desculpas para sair mais cedo. Mas teria de jantar com eles, pelo menos isso. Como sua mãe vivia lhe lembrando, Frank Jr. não vinha para casa com muita frequência. E como Jane não gostaria de passar um tempo com o seu irmão, teria de aguentar uma noite inteira ouvindo Frank contar histórias de caserna. Como os recrutas deste ano eram ruins, como a juventude da América estava amolecendo e como precisava ter pulso de ferro para fazer aqueles maricas completarem o percurso no campo de obstáculos. Mamãe e papai ouviam atentamente cada palavra dele. O que deixava Risoli mais irritada era que sua família quase não perguntava sobre o trabalho dela. Em toda a sua carreira, Frank, o fuzileiro naval machão, tinha participado apenas de jogos de guerra. Risoli enfrentava o campo de batalha todos os dias, lutando contra pessoas de verdade, assassinos de verdade. Frank entrou cheio de pose na cozinha e pegou uma cerveja na geladeira. E aí, quando sai a janta? Perguntou, abrindo a lata, agindo como se ela fosse uma empregadinha. Daqui a 1 hora. Porra, mãe. São quase 7h30. Tô morrendo de fome. Não xingue, Frank. Sabe, a gente podia comer muito mais cedo se vocês dessem uma mãozinha pra gente. Eu posso esperar, disse Frank, e se viu para voltar para o quarto da TV. Estava quase saindo quando parou. Quase esqueci. Ligaram para você. Como é? O seu celular tocou. Um cara chamado Frost. Você quer dizer Barry Frost? É, esse era o nome. Pediu para você ligar para ele. Quando foi isso? Você estava lá fora, arrumando os carros na garagem. Mas que droga, Frank. Isso tem quase 1 hora. Jane, ralhou sua mãe. Risoli tirou o avental e o jogou na bancada da cozinha. É o meu trabalho, mãe. Por que ninguém pode respeitar isso?
Rizzoli caminhou até o telefone da cozinha e discou o número do celular de Belry Frost. Ele atendeu ao primeiro toque. Sou eu, disse ela. Acabam de me dar o seu recado. Você vai perder a captura. O quê? Tivemos uma identificação naquele DNA da Nina Payton. Do sêmen. O DNA está no sistema Cigna. Pertence a um meliante chamado Carl Pacheco. Foi preso em 1997 por agressão sexual, mas conseguiu se safar. Alegou que tinha sido consensual. O júri acreditou nele. Ele é o estuprador de Nina Payton, e temos o DNA para provar. Rizzoli deu um soco triunfante no ar. Qual é o endereço? Columbus Avenue 4578. A equipe acaba de chegar. Estou indo. Rizzoli já estava correndo para a porta quando ouviu sua mãe. Jane. E quanto ao jantar? Preciso ir, mãe. Mas é a última noite do Frank. Vamos efetuar uma prisão. Eles não podem fazer isso sem você. Rizzoli parou, a mão na maçaneta, a raiva chiando perigosamente rumo à detonação. E ela viu, com nitidez absoluta, que, por mais que ela subisse em sua carreira, este momento sempre iria representar sua realidade. Jane, a irmã sem graça. A garota, sem dizer uma palavra, ela saiu e bateu a porta. A Columbus Avenue ficava no norte de Rockbury, bem no centro do campo de caça do cirurgião. Ao sul ficava Jamaica Plain, lá de Nina Payton. A residência de Helena Ortiz ficava a sudeste. Ao norte ficava Back Bay, e as casas de Diana Sterling e Catherine Cordell. Olhando para as ruas margeadas por árvores, Rizzoli via fileiras de casas de tijolos aparentes. Aquela era uma vizinhança povoada por estudantes e funcionários da Northwestern University, que ficava bem perto dali. Muitas universitárias. Muita caça boa. O sinal à frente de Rizzoli ficou amarelo. Com as veias cheias de adrenalina, Rizzoli afundou o pé no acelerador e disparou pelo cruzamento. A honra de fazer esta prisão devia ser dela. Durante semanas, Rizzoli tinha vivido e respirado o cirurgião. Até sonhado com ele. E agora ela estava numa corrida para reclamar seu troféu. A um quarteirão da casa de Carl Pacheco, ela freou bruscamente atrás de um carro de patrulha. 4 outros veículos estavam estacionados diagonalmente ao longo da rua. Tarde demais, pensou Rizzoli, correndo até o prédio. Eles já entraram. Lá dentro ouviu passos apressados e gritos de homens ecoando pela escadaria. Rizzoli seguiu o som até o segundo piso e entrou no apartamento de Carl Pacheco. Ali ela se deparou com uma cena caótica. Lascas de madeira da porta cobriam a soleira. Cadeiras tinham sido viradas e um abajur esmagado, como se uma manada de touros selvagens tivesse estourado pela sala, deixando um rastro de destruição. O ar estava carregado com testosterona, policiais furiosos caçando um matador de policiais. Um homem jazia de bruços no chão. Negro. Portanto, não era o cirurgião. Crowe tinha o seu calcanhar pressionado brutalmente nas costas da cabeça do negro. Te fiz uma pergunta, bundão. Gritou Crowe. Cadê o Pacheco? O homem choramingou e cometeu o erro de tentar levantar a cabeça. Crowe abaixou o pé com força, apertando o queixo do suspeito contra o chão. O homem emitiu um ganido e começou a se debater. Larga ele! Vociferou Rizzoli. Ele não fica parado. Larga o cara e ele talvez fale com você. Rizzoli empurrou Crowe para o lado. O suspeito rolou no chão e se deitou de costas, arfante como um peixe fora d'água. Cadê o Pacheco? Gritou Crowe. Não, eu não sei. Você está no apartamento dele. Saiu. Ele saiu. Quando? O homem começou a tossir. Tosses roucas, que pareciam indicar que seus pulmões estavam se partindo. Os outros policiais haviam se juntado ao redor dele e fitavam com ódio indisfarçável o suspeito no chão. O amigo de um matador de policiais. Repugnada, Rizzoli percorreu o corredor até o quarto. A porta do armário estava aberta e as roupas dos cabides tinham sido atiradas no chão. A revista do apartamento tinha sido completa e brutal. Todas as portas abertas, todos os esconderijos possíveis expostos. A detetive calçou as luvas e começou a examinar as gavetas inferiores, procurando por um caderninho de endereços, uma agenda, qualquer coisa que pudesse lhes dizer para onde Pacheco poderia ter fugido. Ela olhou para cima quando Moore entrou no quarto. Você está no comando desta bagunça? Perguntou Rizzoli. Ele fez que não com a cabeça. Marchetti deu a ordem de entrar. Tínhamos informações de que Pacheco estava no prédio. Então onde ele está? Perguntou, fechando a gaveta violentamente. Caminhou até a janela do quarto. Estava fechada, mas não trancada. A saída de incêndio ficava logo ali fora. Abriu a janela e colocou a cabeça para fora. Um carro de polícia estava estacionado no beco lá embaixo, rádio ligado. E ela viu um policial dirigindo o facho de sua lanterna para uma caçamba de lixo. Estava quase saindo da janela quando sentiu uma coisa cair em sua cabeça e ouviu um som baixo de cascalho quicando na escada de incêndio. Assustada, olhou para cima. O céu noturno estava lavado pelas luzes da cidade, as estrelas mal visíveis. Ficou parada ali por um momento, correndo os olhos pelo contorno do teto contra o céu negro anêmico, mas nada se moveu.
Saiu pela janela para a saída de incêndio. Começou a subir a escada até o terceiro pavimento. No patamar seguinte, parou para verificar a janela do apartamento acima do de Pacheco. A tela tinha sido pregada no lugar, e a janela estava escura. Mais uma vez ela olhou para cima, para o terraço. Embora não visse nada, não escutasse nada vindo lá de cima. Os pelos em sua nuca estavam eriçados. Risoli, Moore gritou da janela. Ela não respondeu, mas apontou para o terraço, um sinal silencioso de suas intenções. Enxugou as mãos úmidas nas calças e começou a subir a escada que conduzia ao terraço, procurando fazer o menor ruído possível. Parou no último lance, respirou fundo, e devagar, bem devagar, levantou a cabeça sobre o parapeito. Sob o céu escuro, sem lua, o terraço era uma floresta de sombras. Risoli viu a silhueta de uma mesa e cadeiras, um emaranhado de galhos arqueados, um jardim de cobertura. Escalou o parapeito, pousou levemente na superfície de concreto e sacou sua arma. 2 passos, e seu sapato bateu num obstáculo, fazendo-o rolar pelo chão. Ela inalou o aroma forte dos gerânios. Percebeu que estava cercada por plantas em vasos de barro. Um campo de obstáculos de vasos. À sua esquerda, alguma coisa se movia. Ela forçou a vista para divisar uma forma humana naquele emaranhado de sombras. Foi então que o viu, acocorado como um grande contorno negro. Levantou a arma e comandou. Parado. Risoli não viu que ele já estava segurando, preparado para arremessar contra ela. Um segundo antes da espátula de jardim bater em seu rosto, Risoli sentiu o ar soprando contra ela, como um vento maligno sibilando pela escuridão. O golpe atingiu-a na bochecha esquerda com tanta força que ela viu luzes explodirem. Caiu de joelhos, uma onda sísmica de dor subindo por suas sinapses, uma dor tão terrível que abafou sua respiração. Risoli, era Moore. Ela não o ouvirá pular para o terraço. Estou bem. Forçou a vista na direção onde a silhueta estivera acocorada. Tinha sumido. Ele está aqui, sussurrou. Eu quero aquele desgraçado. Moore avançou para a escuridão. Risoli ficou segurando a cabeça, esperando que a tonteira passasse, xingando a si mesma por ter sido tão descuidada. Esforçando-se por manter a cabeça fria, levantou tropegamente. Combustível poderoso, a raiva estabilizou suas pernas, fortaleceu sua pegada na arma. Moore estava a alguns metros à sua direita. Ela divisava apenas sua silhueta passando diante da mesa e das cadeiras. Risoli caminhou para a esquerda, circulando o terraço na direção oposta. Cada latejo em sua face, cada pontada de dor, lembrava-lhe da burrada que tinha feito. Desta vez, não. Seu olhar correu às sombras de arbustos e pequenas árvores plantadas em vasos. Um ruído fez Risoli girar para a direita. Escutou passos apressados e viu uma sombra correr pelo terraço em sua direção. Pare! Polícia! Gritou Moore. O homem continuou correndo. Risoli acocorou-se, arma em prontidão. O latejamento em seu rosto crescia para explosões de agonia. Toda a humilhação que ela havia sofrido, os escárnios diários, os insultos, os tormentos intermináveis despejados pelos Derencrow e da vida, pareceram encolher-se até um único pontinho de ódio. Desta vez você é meu, seu babaca. Mesmo quando o homem subitamente parou diante dela, mesmo quando seus braços se levantaram para o céu, a decisão foi irreversível. Ela apertou o gatilho. O homem se contorceu. Cambaleou para trás. Disparou uma segunda vez. Uma terceira. Cada coice da arma era uma carícia deliciosa em sua palma. Risoli. Cessar fogo. Os gritos de Moore finalmente atravessaram os estampidos da arma e chegaram aos ouvidos de Risoli. A detetive se imobilizou, arma ainda apontada, braços retesados e latejantes. O criminoso estava caído e não se movia. Risoli empertigou-se e caminhou a passos lentos até a forma dobrada. A cada passo aumentava a compreensão aterrorizante do que fizera. Moore já estava ajoelhando ao lado do homem, verificando seu pulso. Ele olhou para ela. Embora Risoli não pudesse ler a expressão naquele terraço escuro, ela sabia que havia acusação em seu olhar. Está morto, Risoli. Ele estava segurando alguma coisa. Tinha uma coisa na mão. Não havia nada. Eu vi. Eu sei que vi. As mãos dele estavam levantadas. Merda, Moore. Foi um disparo válido. Você precisa me apoiar nisto. De repente eles ouviram vozes. Eram outros policiais, subindo o terraço para se juntar a eles. Moore e Risoli não disseram nada mais um ao outro. Crowe dirigiu o facho de sua lanterna para o homem. Risoli vislumbrou uma visão de pesadelo. Olhos abertos, camisa enegrecida de sangue. Olha só. É o Pacheco, exclamou Crowe. Quem abateu ele? Risoli respondeu sem nenhuma entonação na voz. Eu. Alguém deu um tapinha nas costas de Risoli. Aí, polícia feminina. Cala a boca, disse Risoli. Cala essa boca. Risoli caminhou até a borda do terraço, desceu a escada de incêndio e voltou entorpecida até o carro. Ficou sentada ali, abraçada a si mesma atrás do volante, a dor dando lugar a um enjoo. Mentalmente ficou repassando a cena no terraço. O que Pacheco tinha feito, o que ela tinha feito.
Viu correndo novamente, apenas uma sombra aproximando-se veloz. Ela o viu parar. Sim, parar. Ela o viu olhar para ela. Uma arma. Deus, faça com que haja uma arma. Mas ela não tinha visto nenhuma arma. A imagem daquela fração de segundo antes que ela disparasse tinha ficado marcada em seu cérebro. Um homem, parado. Um homem com mãos levantadas em submissão. Alguém bateu na janela. Belry Frost. Ela abaixou o vidro. Marquette está procurando por você, disse ele. Está bem. Tem alguma coisa errada? Risoli, está se sentindo bem? Eu me sinto como se um caminhão tivesse passado por cima do meu rosto. Frost se debruçou e olhou para a face inchada. Nossa, aquele babaca mereceu. Era isso que Risoli queria acreditar também. Que Pacheco tinha merecido morrer. Sim, ele tinha merecido e ela estava se atormentando sem motivo. Afinal, a prova não estava clara em seu rosto. Ele a havia atacado. Era um monstro, e ao disparar contra ele ela havia realizado uma justiça rápida e barata. Helena Ortiz, Nina Peyton e Diana Sterling aplaudiriam, com certeza. Ninguém chora pela escória do mundo. Saiu do carro, sentindo-se melhor devido à simpatia de Frost. Fortalecida. Caminhou até o prédio e viu Marquette parado perto dos degraus da frente. Ele estava conversando com Moore. Ambos os homens viraram-se para ela quando se aproximou. Risoli notou que Moore não estava olhando nos olhos dela. Ele parecia enojado. Preciso da sua arma, Risoli, disse Marquette. Atirei em defesa própria. O meliante me atacou. Eu compreendo isso. Mas você conhece o procedimento. Olhou para Moore. Eu gostava de você. Eu confiava em você. Desafivelou Coldre e o empurrou para Marquette. Quem é o inimigo aqui? Disse ela. Às vezes eu tenho minhas dúvidas. Risoli deu as costas para os dois homens e caminhou de volta até o carro. Moore olhou para o armário de Carlo Pacheco e pensou, está tudo errado. No chão havia meia dúzia de sapatos tamanho 44. Na prateleira havia suéteres empoeirados, uma caixa de sapatos cheia de pilhas velhas e moedas, e uma pilha de revistas Penthouse. Ouviu uma gaveta ser aberta e se virou para olhar para Frost, cujas mãos enluvadas vasculhavam a gaveta de meias de Pacheco. Alguma coisa, indagou Moore. Nenhum bisturi, nenhum clorofórmio, nem um único rolo de fita adesiva. Tchã, anunciou Crowe do banheiro, de onde saiu segurando uma sacola hermética com frascos plásticos contendo um líquido marrom. Do ensolarado México, terra da plenitude farmacêutica. Rofis? Perguntou Frost, usando o nome vulgar do Rohypnol. Moore olhou o rótulo, impresso em espanhol. Gama-hidroxibutirato. Mesmo efeito. Crowe balançou a sacola. Tem pelo menos uma centena de fodas não consentidas aqui. Ele riu. Pacheco devia ter um pau bem ocupado. O som da risada irritou Moore. Ele pensou naquele pau ocupado e no estrago que havia causado. Não apenas os danos físicos, mas a devastação espiritual. As almas que ele partirá ao meio. Ele lembrava do que Catherine tinha lhe dito, que a vida de toda vítima de estupro era dividida em antes e depois. Uma violência sexual transforma o mundo de uma mulher numa paisagem sombria e estranha na qual cada sorriso, cada momento alegre são maculados com desespero. Semanas antes ele mal percebia quando Crowe ria. Esta noite, ele ouvia com muita clareza sua risada e percebia o quanto era feia. Moore caminhou até a sala de estar, onde o detetive Sleeper interrogava o negro. Já disse, a gente só estava conversando, alegou o homem. Você só estava conversando com 600 pratas no bolso. Gosto de andar com dinheiro vivo. Cara, o que ia comprar? Nada. Conhecia bem o Pacheco, só por alto. Ah, um amigo íntimo. O que ele estava vendendo? GHB. Pensou Moore. A droga do sexo não consentido. Foi isso que ele veio comprar. Outro pau ocupado. Saiu para a noite e imediatamente sentiu-se desorientado pelas luzes pulsantes dos carros de patrulha. O carro de Risoli sumira. Olhando o espaço vazio, Moore sentiu o fardo do que fizera pesando tanto em seus ombros que ele mal conseguia se mover. Nunca em sua carreira ele havia enfrentado uma escolha tão terrível. E mesmo sabendo em seu coração que tomara a decisão certa, sentia-se atormentado por ela. Tentou reconciliar seu respeito por Risoli com o que vira ela fazer no terraço. Não era tarde demais para alterar seu depoimento a Marquette. Realmente, o terraço estivera escuro e a situação confusa. Talvez Risoli realmente tenha achado que Pacheco estava escondendo uma arma. Talvez tenha visto algum gesto, algum movimento, que tenha passado despercebido a Moore. Mas, por mais que tentasse, Moore não conseguia lembrar de nada que justificasse as ações da colega. Não conseguia interpretar o que vira como nada além de uma execução a sangue frio. Quando a viu de novo, ela estava curvada diante de sua mesa, segurando uma bolsa de gelo no rosto. Passava da meia-noite, e ele não estava com clima para conversar. Mas Risoli olhou para cima quando Moore passou e seu olhar o imobilizou. O que você disse a Marquette? Perguntou Risoli. O que ele queria saber. Como Pacheco acabou morto. Não menti para ele. Idiota. Acha que eu quis dizer a verdade a ele. Você tinha uma escolha.
E você também, naquele telhado. Mas tomou a escolha errada. E você nunca tomou a escolha errada. Nunca cometeu um erro. Quando cometo, assumo. Claro. O santinho do departamento. Ele caminhou até a mesa dela e olhou direto em seus olhos. Você é um dos melhores policiais com quem já trabalhei. Mas esta noite matou um homem a sangue frio. E eu vi. Você não precisava ver isso. Mas eu vi. O que nós realmente vimos lá em cima. Moore. Muitas sombras, muito movimento. A separação entre uma escolha certa e uma escolha errada é tênue assim. Ela posicionou 2 dedos a milímetros um do outro. E nós devemos um ao outro o benefício da dúvida. Eu tentei. Você não tentou bastante. Não vou mentir para outro policial. Nem se ela for minha amiga. Vamos lembrar quem são os bandidos. Sim, não somos nós. Se começarmos a mentir, como vamos saber a diferença entre eles e nós? Onde isso vai acabar? Ela tirou a bolsa de gelo do rosto e apontou para sua face. Um olho estava roxo e todo o lado esquerdo do rosto estava inflado como um balão. A aparência brutal do ferimento deixou-me chocado. Foi isto que Pacheco fez comigo. Não foi apenas um tapa, foi? Você fala sobre eles e nós. De que lado ele estava? Fiz um favor ao mundo ao detonar o desgraçado. Ninguém vai sentir falta do cirurgião. Carl Pacheco não era o cirurgião. Você detonou o homem errado. Ela o fitou, seu rosto ferido como um Picasso, metade grotesco, metade normal. Mas nós tivemos uma identificação positiva do DNA. Foi ele quem estuprou Nina Payton. Sim. Mas não há nada nele que combine com o cirurgião. Moore largou um laudo da Cabelos e Fibras na mesa de Risoli. O que é isso? A análise microscópica do cabelo da cabeça de Pacheco. Cor diferente, curvatura diferente, densidade de cutícula diferente do fio achado no ferimento de Helena Ortiz. Nenhuma evidência de cabelo em bambu. Risoli permaneceu sentada imóvel, olhando para o laudo. Eu não entendo. Pacheco estuprou Nina Payton. Isso é tudo que podemos dizer sobre ele com alguma certeza. Tanto Sterling quanto Ortiz foram estupradas. Não podemos provar que Pacheco fez isso. Agora que ele está morto, jamais saberemos. Risoli fitou o lado não ferido de seu rosto contorcendo-se de raiva. Só pode ter sido ele. Escolha ao acaso 3 mulheres dessa cidade. Quais são as chances das 3 terem sido estupradas? Foi isso que o cirurgião fez. Conseguiu 3 em 3. Se não foi ele quem estuprou aquelas mulheres, como sabia quais escolher, quais chacinar? Se não foi Pacheco, então foi um companheiro, um parceiro. Algum maldito abutre que se alimenta da carniça que Pacheco deixa para trás. Ela jogou o exame laboratorial de volta para ele. Talvez eu não tenha matado o cirurgião, mas o homem que eu matei era um verme. Parece que todo mundo está esquecendo esse fato. Pacheco era um verme. E eu recebo uma medalha por ter matado ele. Ela se levantou e empurrou sua cadeira, com força, contra a mesa. Trabalho administrativo. Marquete vai me deixar pilotando uma escrivaninha. Muito obrigada. Em silêncio, Moore observou afastar-se, sem conseguir pensar em nada para dizer, nada que pudesse fazer para consertar o abismo entre eles. Moore foi para sua própria mesa de trabalho e afundou na cadeira. Sou um dinossauro, pensou, caminhando no mundo onde os honestos são desprezados. Ele não podia pensar em Risoli agora. O caso contra Pacheco tinha esfarelado, e eles estavam de volta onde tinham começado, caçando um matador sem nome. 3 mulheres seviciadas. Tudo sempre retornava a esse ponto. Como o cirurgião as havia encontrado. Apenas Nina Payton havia reportado seu estupro à polícia. Helena Ortiz e Diana Sterling não tinham feito isso. O trauma delas tinha sido secreto, conhecido apenas pelos estupradores, suas vítimas, e os profissionais de medicina que as tinham tratado. Mas as 3 mulheres haviam buscado atenção médica em lugares diferentes. Sterling no consultório de uma ginecologista em Back Bay. Ortiz na emergência do Pilgrim Hospital. Nina Payton na clínica feminina de Forest Hills. Não havia sobreposição de funcionários. Nenhum médico, enfermeira ou recepcionista que haviam estado em contato com mais de uma dessas mulheres. De alguma forma, o cirurgião sabia que essas mulheres estavam traumatizadas e sentiu-se atraído por sua dor. Assassinos sexuais escolhem suas vítimas entre os membros mais vulneráveis da sociedade. Eles procuram mulheres que eles possam controlar, mulheres que possam degradar, mulheres que não representem ameaça para eles. E quem é mais frágil do que uma mulher que foi violada? Enquanto Moore saía, parou para olhar o quadro de avisos no qual as fotos de Sterling, Ortiz e Payton estavam pregadas. 3 mulheres, 3 estupros. E uma quarta. Catherine foi estuprada em Savannah. Estremeceu quando a imagem do rosto de Catherine despontou em sua mente, uma imagem que ele não queria colocar naquela galeria de vítimas. De algum modo, tudo retorna ao que aconteceu naquela noite em Savannah. Tudo retorna a Andrew Capra. Capítulo 16.
No coração da cidade do México, sangue humano já correu em rios. Abaixo das fundações da metrópole moderna jazem as ruínas do Templo Mayor, o grande sítio asteca que dominava a antiga Tenochtitlan. Aqui, dezenas de milhares de vítimas foram sacrificadas aos deuses. O dia em que entrei no templo, achei um pouco engraçado que ali perto houvesse uma catedral, onde católicos acendiam velas e sussurravam preces para um Deus misericordioso no céu. Ajoelham perto do lugar onde um dia as pedras foram escorregadias de sangue. Visitei o lugar num domingo, sem saber que aos domingos a entrada é livre para o público, e o museu do Templo Mayor estava infestado de crianças, suas vozes agudas ecoando pelos corredores. Não ligo para crianças, ou para a bagunça que elas fazem. Mas se eu retornar lembrarei de evitar o museu aos domingos. Mas era o meu último dia na cidade, de modo que tive de aguentar o ruído irritante. Queria ver a escavação. Queria conhecer a Câmara 2, a Câmara do Ritual do Sacrifício. Os astecas acreditavam que a morte é necessária para a vida, para manter a energia sagrada do mundo, para espantar catástrofes e garantir que o sol continuará nascendo. Os deuses precisam ser alimentados com corações humanos. Eu estava na Câmara do Ritual e vi, em uma caixa de vidro, a faca de sacrifício que trinchava carne. Ela tinha um nome, Tecpato Esqualhua. A faca de testa larga. A lâmina era feita de pederneira. E o cabo tinha o formato de um homem ajoelhado. Eu me perguntei, como é possível cortar um coração humano com uma simples faca de pedra? Mais tarde, naquele mesmo dia, a questão me consumiu enquanto caminhava pela Alameda Central, ignorando os mendigos sujos que me seguiam, implorando por moedas. Depois de algum tempo viram que não podiam me seduzir com seus olhos marrons e sorrisos desdentados, e deixarão-me a sós. Finalmente desfrutei de um pouco de paz, se é que tal coisa é possível na cacofonia da cidade do México. Encontrei um restaurante e me sentei numa mesa ao ar livre, bebericando café forte. Era o único cliente que ousava expor-se ao calor externo. Gosto do calor. Ele amacia minha pele rachada. Eu o procuro da forma como um réptil procura uma pedra quente. E assim, naquele dia quente, bebi café e meditei sobre o peito humano, intrigado com qual seria a melhor forma de alcançar o tesouro pulsante que ele encerrava. O ritual de sacrifício é descrito como rápido, com um mínimo de tortura, e isso propõe um dilema. Sei como é difícil rachar um osso externo e separar o osso peitoral, que protege o coração como um escudo. Os cirurgiões cardíacos fazem uma incisão vertical pelo centro do peito e partem o externo em dois com uma serra. Eles têm assistentes que os ajudam a separar as metades ósseas, usam uma variedade de instrumentos sofisticados para alargar o campo, cada ferramenta feita em aço inoxidável. Um sacerdote asteca, munido apenas de uma faca de pederneira, teria problemas ao usar essa abordagem. Ele precisaria golpear o osso peitoral com um cinzel para parti-lo no centro, e isso induziria a vítima a se debater e gritar muito. Não, o coração precisava ser retirado mediante uma abordagem diferente. Um corte horizontal correndo entre duas costelas, ao longo da lateral. Isso também apresentaria problemas. O esqueleto humano é uma estrutura robusta, e para afastar duas costelas o bastante para inserir uma mão é preciso força, especialmente ferramentas. Será que uma abordagem por baixo faria mais sentido? Um corte rápido descendo pela barriga abriria o abdômen, e tudo que o sacerdote teria de fazer seria cortar o diafragma e estender o braço até alcançar o coração. Mas essa opção causaria uma lambança infernal, com intestinos jorrando do altar. Em nenhum desenho asteca as vítimas são representadas com dobras intestinais saindo de suas barrigas. Livros são coisas maravilhosas. Eles podem dizer tudo a você, até como retirar um coração usando uma faca de pedra, quase sem fazer sujeira. Encontrei minha resposta no livro Sacrifício Humano e Armas, escrito por um acadêmico. Puxa, as universidades são lugares tão interessantes hoje em dia. Um homem chamado Sherlock Clark, a quem eu gostaria muito de conhecer algum dia. Acho que teríamos muita coisa para ensinar um ao outro. Segundo o Sr. Clark, os astecas usavam uma toracotomia transversa para extirpar o coração. O corte é feito sobre a frente do peito, começando entre a segunda e a terceira costela, num lado do osso externo, e se estendendo sobre o osso peitoral até o lado oposto. O osso é partido transversalmente, talvez com um golpe forte e um cinzel. O resultado é um buraco grande. Os pulmões, expostos ao ar externo, murcham instantaneamente. A vítima perde a consciência. E enquanto o coração ainda bate, o sacerdote enfia a mão no peito aberto e corta as artérias e veias. Ainda pulsando, o órgão é retirado de seu berço ensanguentado e levantado ao céu. E assim era descrito no Códex Florentino. A história geral da Nova Espanha, de Bernardino de Sarraga. Um sacerdote enfia o bastão da águia no peito do prisioneiro, no local que antes abrigara o coração, manchando com sangue, na verdade submergindo em sangue. Em seguida levanta o bastão em oferenda ao sol. Ele diz, assim ele deu de beber ao sol. E o captor verte o sangue do cativo numa bacia verde adornada com penas. Em seguida, coloca na bacia o bastão, também emplumado, e se retira para alimentar os demônios. Alimento para os demônios. Como é poderoso o significado do sangue.
Penso nisso enquanto observo um fio de sangue sendo aspirado para uma pipeta fina como uma agulha. Ao meu redor há suportes de tubos de ensaio, e o ar zumbi como som de máquinas. Os antigos consideravam o sangue uma substância sagrada, sustentadora da vida, alimento para monstros, e eu compartilho o fascínio, embora entenda que ele é meramente um fluido biológico, uma suspensão de células em plasma. O material com que trabalho todos os dias. Um corpo humano médio, com 70 quilos, possui apenas 5 litros de sangue. Desses, 45% são células e o restante é plasma, uma sopa química composta de 95% de água, e o resto de proteínas, eletrólitos e nutrientes. Alguns diriam que reduzi-lo aos seus elementos mais simples é privá-lo de sua natureza divina. Discordo. É olhando seus elementos mais simples que reconhecemos as propriedades miraculosas desse líquido. A máquina bipa, um sinal de que a análise está completa, e um laudo é emitido pela impressora. Rasgo o formulário contínuo e estudo os resultados. Com um único olhar aprendo muitas coisas sobre a senhorita Susan K. Michael, com quem jamais me encontrei. Seu hematócrito é baixo, apenas 28, quando deveria ser 40. Ela é anêmica, carecendo de um suprimento normal de células sanguíneas vermelhas, que são as portadoras do oxigênio. É a proteína hemoglobina, alocada dentro dessas células discoides, que torna o nosso sangue vermelho, concede um tom rosado à carne por baixo das unhas e cora as faces de uma mocinha. A carne por baixo das unhas da senhorita K. Michael é amarelada, e levantando sua pálpebra se verá que sua conjuntiva é rosa clara. Como é anêmica, seu coração deve trabalhar mais rápido para bombear sangue diluído através das artérias, de modo que sempre para no meio de uma escadaria para recuperar o fôlego, mão na garganta, peito subindo e descendo. Qualquer pessoa que cruze com ela numa escada pode ver que não está passando bem. Eu posso ver isso apenas olhando esta folha de papel. Há mais. No céu de sua boca há pintas vermelhas, petequias, pontos onde o sangue vazou dos capilares e se alojou na membrana mucosa. Talvez nem tenha conhecimento dessas hemorragias minúsculas. Talvez as tenha notado em outros locais do corpo, entre as unhas, ou nas canelas. Talvez encontre ferimentos que não compreende, ilhas azuis nos braços ou nas coxas, e pense que se machucou batendo em alguma coisa. Teria sido a porta de um carro, a criança que se agarrou em sua perna com punhos cerrados. Ela procura razões externas, quando a verdadeira causa espreita em sua corrente sanguínea. Sua contagem de plaquetas é de 20.000, devia ser 10 vezes maior. Sem plaquetas, as célulazinhas que ajudam a formar coágulos, a menor batida pode deixar um machucado. Há mais coisas a aprender nesta folhinha de papel. Olho para seu diferencial de células sanguíneas e vejo a explicação para os seus males. A máquina detectou a presença de mieloblastos, primitivas células precursoras brancas que não pertencem à corrente sanguínea. Susan K. Michael possui leucemia mieloblástica aguda. Visualizo como será sua vida nos meses por vir. Eu a vejo deitada de bruços numa mesa de tratamento, olhos fechados de dor enquanto a agulha penetra seu quadril para alcançar a medula óssea. Vejo seu cabelo caindo em mechas, até ela se render ao inevitável, e ao barbeador elétrico. Vejo manhãs com ela agachada diante da privada do toalete, e longos dias olhando o teto, seu universo encolhido às 4 paredes de seu quarto. O sangue é o doador da vida, o fluido mágico que nos sustenta. Mas o sangue de Susan K. Michael se virou contra ela. Ele flui em suas veias como veneno. Todos são detalhes íntimos que conheço sobre ela, sem que nunca tenhamos nos conhecido. Transmito resultados urgentes por fax ao seu médico, ponho o laudo na cesta de saída para entrega posterior e pego o espécime seguinte. Outro paciente, outro tubo de sangue. A conexão entre sangue e vida é conhecida desde a aurora do homem. Os antigos não sabiam que o sangue é feito na medula, ou que a maior parte dele é mera água, mas apreciavam seu poder em rituais e sacrifícios. Os astecas usaram perfuradores ósseos e agulhas de talos de plantas para furar sua própria pele e extrair sangue. Eles abriam buracos em seus lábios e línguas, ou na carne de seus peitos, e o sangue que resultava era sua oferenda pessoal aos deuses. Hoje essa forma de automutilação seria considerada doentia e grotesca, e um indício de insanidade. Bem que gostaria de saber o que os astecas pensariam da gente. Aqui estou, neste ambiente estéril, com minhas roupas brancas, minhas mãos enluvadas para protegê-las de um derramamento acidental. Até que ponto nos afastamos de nossas naturezas essenciais? Alguns homens desmaiam ao ver sangue, e as pessoas se apressam em esconder tais horrores da vista do público, lavando calçadas nas quais sangue foi espalhado ou cobrindo os olhos das crianças quando a violência explode na televisão. Os seres humanos perderam o contato com aqueles, e aquilo, que eles verdadeiramente são. Mas alguns de nós não perderam. Caminhamos entre os outros, normais em cada aspecto. Talvez mais normais porque não nos permitimos ser embrulhados e mumificados nas bandagens estéreis da civilização. Vemos sangue, e não desviamos o olhar. Reconhecemos sua beleza lustrosa, sentimos sua atração primitiva. Todos que passam por um acidente e não conseguem resistir a olhar para o sangue compreendem isso. Por trás da repulsa, do impulso em olhar para outro lado, lateja uma força maior.
Atração. Todos queremos olhar, mas nenhum de nós admite isso. Caminhar entre os anestesiados é uma peregrinação solitária. À tarde, vagueio pela cidade e respiro ar tão denso que quase consigo enxergá-lo. Aquece meus pulmões como xarope fervido. Vasculho os rostos das pessoas nas ruas e me pergunto qual dentre elas é o meu querido irmão de sangue. Como você foi? Existe mais alguém que não perdeu o contato com a força antiga que flui através de todos nós? Eu me pergunto se poderíamos reconhecer um ao outro, caso nos encontrássemos. Temo que não, porque nos escondemos muito fundo abaixo da superfície que passa por normalidade. Assim, caminho só, e penso em você, o único que me entendeu.